questão da câmera. Agora, Aida, eu vou te falar. Tem casos em que eles levam assim a pessoa, como você falou, às vezes está observando, e espera o momento certo, né? Para fazer a abordagem, que eles abordam metralhando, né? Porque que tipo de abordagem é essa? Que se metralha, né? Uma criança que pode ser que desproporcionalmente 3 homens treinados e assim a questão do risco, que ele não oferecia risco nenhum para eles. As câmeras, doutor, eu vou dizer para o senhor e para todo mundo que está ouvindo aqui, para essa rádio, para quem esteja ouvindo, havia câmeras na casa vizinha. E o delegado disse na minha cara, porque quando eu disse que ouviram-se gritos, que o rapaz do quiosque ouviu ele gritando, eu não sou da casa, eu não sou daqui, que tinha, ele disse assim, aqui todo mundo diz que ouviu, diz que não sei o quê, quando chega aqui ninguém fala nada. Claro, não fala mesmo. Mas existia câmeras ali do lado. Não falam porque estão sendo ameaçados. Existia câmeras. E ela disse para mim, recebi um áudio, depois que eu fiz um ato solidário interreligioso lá na praça onde ele era coroinha, alguém viu, a sobrinha da dona da casa, e mandou para mim. Ela falou, olha, a vizinha tem câmera sim, tal, e ela pode falar alguma coisa. Nós fomos lá, eu, meu advogado, ela verbalizou, moça, eles vieram aqui e falaram que eles pediram as imagens. Eu falei, eu só entrego para a polícia a simplicidade, para a família ou com o papel do juiz, que é o mandado, né? Ou para a família. Ela falou, mas a gente não conhece ninguém. No áudio está escrito, tá a voz assim. A menina mandou para mim um áudio. Ela falou assim, ó, o menino não era daqui, que foi na Duque de Caxias, a casa eu moro no Parigô, na região norte. O menino não é daqui, nós não conhecemos ninguém da família. Mas eles vieram aqui e pediram. E nós falamos, a gente só entrega para a família. Aí eles falaram assim, então a senhora apaga as imagens, porque nós vamos jogar droga na senhora. Aí eu estive lá, porque fazia um mês. O kit confronto existe. Viu? Então, aí, depois de um mês, mais ou menos, quando eu fiz esse ato, que eu fui saber que ela mandou esse áudio, que eu fui lá nessa vizinha, e ela falou isso, verbalizou para mim. Aí ela disse assim para mim, moça, aqui é uma casa só de mulheres. Eu tenho 2 filhas que saem trabalhar às 4 da manhã. Ela falou, é só por isso que eu tenho as câmeras. Ela falou, só que o meu HD, ela olhou para mim, que sou mãe, que estava na frente dela, com os olhos cheios de lágrima, naquele luto, né? E ela falou assim, para disfarçar, eu fiquei até com pena. Abracei ela e agradeci. Ela disse assim, o HD, ele dura uns 15 dias. Apagou. Tipo assim, tudo bem, eu agradeci, porque ela não ia falar para mim, né, que ela apagou. Mas claro que ela ficou amedrontada. E o rapaz do quiosque, o nosso advogado ofereceu-se para estar, quando eu disse para o delegado essa questão do rapaz do quiosque, ele tomou nota do nome, tudo para chamar, né? E aí o delegado disse assim, um disse que fala que viu, outro que ouviu, mas aqui a gente só acredita em laudo. Então, o laudo foi feito, laudo do exame de balística, não saiu nenhum tiro daqueles 5, e acho que é 1 no cartucho, que eu não entendo de arma, mas acho que é isso que estava escrito. Não saiu nenhuma arma, nenhum tiro daquela arma que foi colocada lá. E também tem o laudo do perito. Também o perito é comprado. Porque ele escreve simplesmente a morte. Confronto, tiro de arma de fogo, ferimento por arma de fogo, é a causa da morte. Precisou ser revisto por um médico conhecido, amigo da família, que teve que fazer esse pedido para se rever esse laudo, porque neste laudo, eu já no velório vi que a mão do meu filho ela estava enfaixada e colada por baixo da outra, porque eu tentei erguer a mãozinha que estava em cima, visível. Eu vi que tinha faixas, apesar da gente colocar a camisa assim. E eu sabia que alguma coisa errada tinha naquela mão. Nem sequer o perito colocou como que foi o ferimento. Se foi por arma de fogo, se foi por um pisão de coturno, se foi por uma agressão ainda com ele vivo. Não tinha citado que espécie de coisa que causou a decepação dos dedos da mão dele. Também, ele cita muito providencialmente, as balas, ele retira 5, não retirou as outras, e deu-se a necrópsia, né, por concluída. Então, com a soma, contagem, né, dessa médica, somando por matemática simples, percebeu-se, né, que estava errado, que tinha
que não foi retirado outros que mostrariam de que arma que é, de que calibre que é. Então, depois dessa revisão, que o delegado pediu, não sei se é o promotor, quem é, acho que é o promotor, que pediu revisão, então ele não pediu... Foi o advogado que pediu. Aí, o que acontece? Não, simplesmente foi feito esse complemento. Então, assim, a gente queria que fizesse a exumação, mas ele preferiu não fazer exumação e preferiu que o perito fizesse um laudo complementar. Então, onde ele complementou, que foram 3 atiradores diferentes, onde concluiu-se que eram armas de 3 atiradores. Então, também fala lá que um ficou no volante, no primeiro depoimento deles, que um estava no volante, e o outro entrou a perseguir o que fugiu pelos fundos. Né? Mas ele volta para os outros 2 estavam atirando, ele volta para atirar. A questão do espaço. A sala, gente, é dessa mesa até aqui, mais ou menos. Eu não sei, porque eu não estive lá presencialmente. Mas é bem pequenininha. Ele tem saídas de bala assim, o que prova, na frente do corpo dele, que teria que ser algum atirador aqui, mas era a parede dos todos os lados. E tinha uma janela aqui que estava fechada. Nenhum deles, dos policiais, disse que atirou por fora, pelaquela janela. Eles falam, então, se os 3 encurralaram ele ali, como que ele tinha tiro assim? Então, eles citam assim, que a promotoria, né, sei lá, se é o Ministério Público, quem lê tudo isso aí, o delegado, eu não entendo, mas eles dizem assim que o corpo movimenta-se. Então, provavelmente, não foi do jeito que eles falaram. Né? Provavelmente, ele ele estava fugindo, correndo, como ainda disse, quando está fugindo, correndo, e ele já levou 4 tiros pelas costas ao adentrar dessa casa. Então, assim, sumiu não tem essa comunicação aí do rádio, porque o que acontece? Não foi chamado socorro. Na verdade, eu tenho uma sobrinha que trabalha no Hospital do Câncer, que passa de moto lá naquele caminho, e viu, tinha muita tropa da choque, muita. Assim, a gente tem a certeza, pode afirmar para o senhor com certeza, que não foi confronto, porque tem testemunha. E o delegado diz que só acredita em laudos. O laudo da perícia científica mostrou. E outra coisa, ele não pede as câmeras, que seria riquíssimo para o processo, né, para a defesa deles, se ele tivesse pedido. Ele não pede. A inclusão das câmeras lá não faz a busca na vizinha para poder colocar no processo, porque as câmeras e o rapaz também que foi ameaçado lá da casinha do cachorro-quente, eles já mostrariam a abordagem errada, que eles já chegaram atirando. Outra coisa, só para acabar, o rapaz da casinha do cachorro-quente, ele foi dito para ele, depois que eu falei lá para o delegado, acho que é o doutor João Batista, ele foi chamado para depor, para falar. Só que o advogado poderia estar acompanhando para dar legitimidade, garantir a legalidade, que está sendo ligado o som, a gravação. Né? Eles foram antes, numa plena sexta-feira, em pleno movimento, está escrito no processo, a Rua Doutora Leopoldina, não sei o quê, coisa mais linda. O depoimento dele, gravado aqui, não sei o quê. Quando nós fomos lá, para conversar com a vizinha, para pedir as imagens e tal, que nós conversamos com ele, nós perguntamos para ele, o advogado foi junto comigo, eu vou acompanhar o senhor na semana que vem. Né? Ele falou, já é tarde, já vieram aqui. Eles vieram à tarde, na pleno movimento dele, da casinha, do cachorro-quente, a casinha dele, do quiosque. E eles disseram, né, o senhor não viu nada, o senhor não sabe de nada, porque o senhor estava fechando, já era 18 horas. Agora nós vamos gravar. Aí gravou, aí ele falou que ele corre risco de vida, né? Ele é ameaçado. Então, assim, que já era 18 horas, que ele já tinha fechado. Então, quando a viatura chegou, ele atravessou a rua, ele saiu, largou tudo lá. Realmente, ele largou, eu acredito. Ele não teve coragem, ele só viu aquele monte de troca de tiro, não. Aquele alvejado, a polícia desferindo tiros de metralhadora. O que ele fez? Depois que ele veio buscar. Então, é assim, são testemunhas ameaçadas, a gente sabe que existe. Não, aí o promotor pede o arquivamento devido à falta de testemunhas. Claro, ninguém vai ter coragem. Né? A mulher que tinha as câmeras apagou, o rapaz precisa viver, ninguém vai ter coragem mesmo de falar. Então, elas foram chantageadas. Né? A gente sabe disso. A gente sabe que não havia arma, a gente sabe que não foi confronto.